Oiê, bem-vindo de volta ao canal, meu nome é Gabriela e eu moro em Paris há 2 anos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que geralmente as pessoas me pedem muito lá no TikTok, porque eu já fiz um videozinho sobre isso. Então hoje eu vou falar pra vocês quanto exatamente custa morar em Paris. Qual é o custo de vida de Paris? Então eu vou abrir pra vocês com toda a transparência exatamente a quantia que eu gasto com cada uma das minhas despesas aqui em Paris pra viver e viver bem. Então, sem muitas delongas, vamos lá começar esse vídeo. Eu vou começar falando da despesa que eu acho que para a maioria das pessoas é a maior despesa de um custo de vida, que é a moradia. Eu não vou falar aluguel porque aqui a gente é proprietário desse apartamento, então a gente não paga aluguel. Mas se você estiver pensando em vir para Paris, se você tiver curiosidade de saber quanto custa um aluguel em Paris, depende muito de qual estilo de vida você quer ter. Tem muita gente que consegue morar aqui gastando pouco porque aluga quarto ou divide apartamento com outras pessoas, com amigos ou com pessoas que conhecem, que querem compartilhar apartamento também. Aqui tem muito isso, tem grupos de Facebook em que você consegue achar um roommate, então um aluguel de quarto, pelo que eu vejo nos grupos de Facebook, tem um grupo de Facebook das brasileiras aqui em Paris, um aluguel de quarto que varia ali entre 400 e 600 euros, dependendo da área da cidade que você mora. Se você mora dentro de Paris, as coisas tendem a ser mais caras, mas tem muitos bairros ali nos subúrbios de Paris que são muito populares para as pessoas, porque tudo é muito conectado aqui com transporte público, então você ainda consegue morar no subúrbio de Paris pagando muito menos num aluguel e ainda assim estando muito bem conectado com a cidade por meio dos transportes públicos. Então, geralmente, se você pegar por baixo nesse range aí de 400 euros, você vai estar alugando um quarto mais em alguma parte do subúrbio de Paris, e dentro de Paris vai ser um pouco mais caro esse aluguel de quarto. Subindo para um aluguel de apartamento, você pode alugar estúdio. É a mesma coisa que um kitnet no Brasil. Tem, tipo, cozinha, sala e quarto no mesmo ambiente. Se eu não me engano, um preço de um estúdio começa ali por volta de uns 800 euros, um bem pequenininho aqui no centro, assim, na Paris central, né, dentro de Paris. E quando você vai para um quarto, aí já passa 2.000 euros, 1.500. Eu tenho uma amiga que, na verdade, num um quarto que o dela é bem espaçoso, ela paga 1.800 euros por mês de aluguel, então esse é mais ou menos o valor em torno do qual gira o aluguel aqui em Paris. E já para as pessoas que são proprietárias de apartamento, por mais que eu não tenha que pagar financiamento, tem o condomínio do prédio, aqui eles chamam de charges annuelles, e é uma quantia que você paga trimestralmente quando você é proprietário do apartamento, que, enfim, serve para custear os serviços do apartamento, o síndico. Essa quantia é descontada trimestralmente, varia muito de lugar para lugar, e geralmente também quando o prédio tem um aquecimento que é coletivo para o prédio inteiro, essas charges anuais costumam ser mais altas por conta do aquecimento, que custa bem caro. Então, geralmente, quando as charges anuais são mais elevadas, é porque o aquecimento é coletivo do prédio. Aqui nesse prédio, o aquecimento não é coletivo, então a gente paga uma charges anuais que, se a gente for colocar por mês, dá por volta de uns 670 euros por mês. Então, não é uma coisa baratinha, mas depende muito também do prédio que você mora. Então, começamos aí com a nossa primeira despesa. A segunda despesa mais significativa, pelo menos no nosso orçamento aqui, nós somos 2 pessoas, são compras de supermercado. As compras de supermercado vão depender muito de casa para casa, mas aqui a gente faz compras em vários lugares diferentes, porque o meu marido é francês e ele é parisiense, ele cresceu aqui, nasceu aqui, cresceu aqui, então ele tá acostumado a fazer as coisas do jeito que os franceses fazem geralmente, que é fazer compras de produtos mais básicos num supermercado mesmo, num Carrefour da vida. Fazer compras de frutas e legumes na feira. Produtos congelados a gente compra numa loja que se chama Picard. Quem mora aqui na França vai saber na hora o que é Picard, que é uma loja que é o paraíso dos produtos congelados, tem simplesmente de tudo no Picard. Se a gente somar tudo, a gente tem aí por volta de 500 euros de compra de supermercado para 2 pessoas. Terceira despesa, aí a gente já vai declinar aí drasticamente nas nossas quantias, que é o transporte. Eu já falei isso lá no meu TikTok várias vezes, eu não pego Uber ou eu evito pegar ao máximo, porque eu sei que o transporte público é de muita qualidade aqui, é muito conectado, então eu sei que
Se eu pegar um metrô, às vezes eu chego num lugar muito mais rápido do que se eu pegar um Uber, então eu acabo pegando muito metrô aqui. Enfim, eu tenho aqui uma coisa que se chama Passe Navigo, que é o cartãozinho. Eu tenho até minha fotinha no meu cartãozinho, mas o meu não é o Navigo ilimitado, que muitas pessoas têm. Somando tudo, essa despesa varia muito de mês a mês. No verão, principalmente, eu me desloco muito a pé, então acaba reduzindo um pouco as minhas despesas de transporte, mas varia aí de 90 a 100 euros por mês. Próxima despesa, academia, que é uma coisa pra minha saúde mental. E aqui, a academia, eu morava em Nova York antes de vir pra cá, se você tá chegando aqui e não me conhece. Eu morava em Nova York, morei lá por 10 anos. E a academia lá em Nova York, eu tinha no meu prédio, mas teve um período que eu paguei a academia e lá era muito caro. Eu lembro, se tem uma memória que eu tenho de Nova York é que tudo era muito caro, mas a academia era muito cara. Eu pagava quase $300 por mês de academia em Nova York. E aqui em Paris eu pago 50 euros, na verdade 45, 47 euros na minha academia, arredondando 50. Foi uma diferença muito drástica, caiu muito o meu custo de academia. A minha academia pode não ser a melhor do mundo, mas ela é completa, ela é eficiente, ali faz o trabalho. Outro custo que eu tenho, que esse é um custo bem opcional, às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, depende muito do mês, que é aula de dança e yoga. Eu adoro fazer uma aula de dança em específico aqui na cidade, que é com um cara americano que é maravilhoso. Também eu adoro fazer aula de yoga, eu adoro fazer hot yoga. Cada aula dessa aí, a aula de dança custa em volta de 30 euros e a aula de yoga pode variar aí de 25 a 35 euros, dependendo muito do estúdio que eu vou. Então é um custo que varia aí mensalmente de 100 a 150 euros por mês dessas aulas assim mais aleatórias. Próximo custo é mais o custo de lazer. Enfim, eu sou casada também, se você está chegando aqui. E a gente costuma sair para jantar, eu com meu marido, ou eu com meu marido e os amigos, assim, umas 2 a 3 vezes na semana. Vamos colocar 2 vezes por semana, né? Depende muito da semana. E geralmente quando a gente sai pra jantar, a gente pede uma garrafa de vinho, ou quando a gente sai com os amigos também, a gente pede garrafa de vinho, vai comer e tal. Então, esse custo aí dá mais ou menos uns 50 a 60 euros por pessoa que a gente gasta cada vez que a gente vai jantar fora. E quando eu vou sair com as minhas amigas também, que eu saio às vezes sem meu marido, só com as minhas amigas, a gente vai ou pra bar, ou fazer um apéro, um aperitivo, ou jantar, enfim, seja lá o que for, eu costumo, quando eu saio com as minhas amigas, gastar aí por volta de uns 40 euros, que, enfim, a gente vai pedindo tacinha de vinho, a gente quase nunca pede garrafa com as meninas, então varia aí uns 40 euros, e vamos colocar aí uma vez por semana, saindo com as meninas. E somando tudo aí, pegando uma média geral, porque nunca dá pra saber a quantidade de vezes que você vai jantar fora no mês, dá uns 500 euros com esses gastos de jantar e de lazer. Depois a gente tem museus e entretenimento em geral. Aqui em Paris a gente tem muita sorte que tem muitas exposições acontecendo o tempo todo. Todo mês tem uma exposição diferente que a gente gosta de ver e a gente adora ir em museu quando tá tendo alguma exposição. Então é um custo aí que a gente tem quase todo mês de ir em exposição. Tem mês assim, esse mês, por exemplo, a gente foi em 3 exposições diferentes. Então foi um gasto que se elevou um pouco mais. Mas no mês anterior, por exemplo, a gente não foi em nenhuma exposição. Então é um custo que também varia. Mas cada exposição, assim como um bilhete de museu, costuma ir aí de 17 euros, o menos caro, até uns 25 para o mais caro. Então, vamos colocar aí que a gente vai uma vez por mês, porque esse mês a gente indo 3 foi muito excepcional. Então, vamos colocar aí 25 a 50 euros por pessoa por mês de despesas de museu e entretenimento em geral, porque, enfim, inclui cinema e teatro também. Depois temos os nossos queridos cafés superfaturados, que aqui em Paris eu acho que tá saindo dos controles a situação dos cafés superfaturados. Cada dia que entra, abre um café novo aqui com um café ainda mais caro do que a média, mas o problema muito sério é que eu adoro ir em um café superfaturado e eu vou, assim, umas 2 a 3 vezes por semana no mínimo. Eu tô pegando um café superfaturado e sentando num desses cafezinhos mais moderninhos, mais cool. E infelizmente eu não peço café mais básico, eu sempre peço ou um matcha latte, ou um latte, ou alguma coisa assim meio maluca, então sempre acabo pagando de 6 a 7 euros em cada café superfaturado. E juntando aí com todas as vezes que eu vou, eu gasto numa média 85 euros por mês em cafés superfaturados. Mas não é assim, eu vou lá, pego o café e volto pra casa. Eu vou lá, pego o café, às vezes dou uma trabalhada no café, às vezes encontro com uma amiga, tomo um café superfaturado com ela. Então não são assim coisas que
eu vejo necessariamente como um desperdício total de dinheiro, porque eu tô sempre ali curtindo um pouco a experiência de tomar um café superfaturado. Me julgue. Próxima despesa, que é um luxo, tá? Não é uma coisa que, se você se mudar pra Paris amanhã, você não vai ter que gastar com isso, mas é que eu gosto de me oferecer um day spa, uma massagem que inclui também um tempo na piscina, um tempo na sauna do hotel ou do spa que eu escolhi pra fazer. Então, esse é um tratamento que eu também não vou num spa mais caro que tem. Eu faço geralmente uma massagem de 45 minutos, que dá aí em torno de entre 120 a 150 euros pro tratamento, mais assim, a piscina, sauna e tudo mais, essa experiência. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas também nem todo mês dá pra fazer, mas eu gosto. Enfim. Para encerrar esse vídeo, vamos lá ao somatório de tudo, vamos ver quanto deu essa conta. Somando tudo, a gente tem um valor total de 2.385 euros por mês, que a propósito, esse é o somatório das médias de tudo. Eu peguei alguns itens, eu peguei o valor máximo, outros eu peguei um valor médio, mas dá mais ou menos por aí, assim, uma média de 2.300 a 2.400 euros por mês de despesas do meu custo de vida com o meu estilo de vida aqui em Paris. E isso também sem contar as comprinhas que eu faço de vez em quando, comprar uma roupa, comprar algum acessório, alguma coisa para casa. Não conta também com viagens que eu faço. E a gente dá um pouco de sorte morando aqui na Europa, porque as coisas são muito próximas uma da outra, então às vezes dá para fazer um final de semana em algum outro país, alguma outra cidade aqui na França, às vezes. Então, tudo isso é um extra a esse custo de vida que eu acabei de mostrar pra vocês aqui. Esse é o custo de vida que geralmente eu tenho para o meu estilo de vida morando aqui em Paris, mas não conta com viagens, não conta com coisas muito extraordinárias e fora da minha rotina. Espero que esse vídeo tenha dado alguma clareza, se você quiser ter essa clareza de como é o custo de vida aqui em Paris. E deixem suas perguntas aqui nos comentários se vocês tiverem alguma outra curiosidade sobre a vida aqui em Paris e quiserem saber, e eu respondo no próximo vídeo, ou respondo lá no TikTok mesmo. Vai lá então, me segue já no TikTok. Eu vou colocar o meu arroba aqui e o meu arroba do Instagram também, mas no Instagram eu posto mais foto e no TikTok eu posto mais vídeo mesmo. Sobre a minha vida aqui em Paris. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque eu acabei de criar esse canal e eu espero que esteja chegando nas pessoas certas. Então, dá um like nesse vídeo se você tiver gostado e não se esqueçam de se inscrever aqui para vocês ficarem por dentro quando eu subir um vídeo novo. Então, é isso. Beijo!